fazer o esboço de uma função de segundo grau, cuja equação é y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Primeiro passo, extrair todos os coeficientes. Então, eu tenho que A é igual a 1, que é esse valor, B é igual a menos 4 e tenho que C é igual a 3. Aí, a ordem aqui não faz muita diferença, tá? Se a gente quiser, por exemplo, primeiro calcular as coordenadas do vértice V, o que eu tenho? O x do vértice é menos B dividido por 2A. Aqui tomem muito cuidado com a questão do sinal, tá, gente? Faz passo a passo. Então, vai ser menos B menos 4, então vai ficar menos 4 dividido por 2 vezes A, que é igual a 1. Então, o x do vértice vai ser 4 dividido por 2, x do vértice vai ser igual a 2. No caso do y do vértice, ele é igual a menos delta dividido por 4A. Então, nós vamos calcular o delta aqui primeiro, que é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, b ao quadrado menos 4 ao quadrado. Menos 4 que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é 3. Então, fazendo a potência primeiro, que vai dar 16, menos 12, delta é igual a 4. Bom, então substituindo aqui no y do vértice. Y do vértice vai ser menos delta, então menos 4, dividido por 4 vezes A, 4 vezes 1. Então, o y do vértice é igual a menos 4 dividido por 4, y do vértice é igual a menos 1. Então, eu tenho que o vértice ele é composto pelas coordenadas 2 e menos 1. Isso daqui já vai facilitar bastante para a gente poder fazer o esboço. Bom, outro ponto importantíssimo para a gente poder verificar no esboço são as raízes. Para a gente poder obter as raízes, eu tenho que descobrir quais são os valores de x que zeram essa equação. Então, eu vou resolver a equação de segundo grau, x ao quadrado menos 4x mais 3, que é igual a 0. Aí, o delta, a gente já tinha feito aqui, eu apaguei, né? Tinha dado 4. A fórmula geral do x é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, substituindo aqui, eu vou ter menos b, menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, delta foi 4, dividido por 2 vezes a, o a é igual a 1. Então, eu tenho que x é igual, fazendo aqui o jogo de sinal, vai dar 4 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2, dividido por 2. Daqui eu extraio x', 4 mais 2 dividido por 2, que vai dar 6 dividido por 2, que é igual a 3. E vou extrair também o x duas linhas, que vai ser 4 menos 2 dividido por 2. 4 menos 2, 2, dividido por 2 é igual a 1. Então, quer dizer que essa parábola ela tem duas raízes. Ela tem dois pontos de encontro com o eixo x. O esboço para ela vai ser o seguinte. Nós já temos aí 3 pontos e através deles a gente já consegue fazer todas as marcações aqui no gráfico. Vejam bem, o vértice dela é 2 para x e menos 1 para y. Então, lembrando de usar sempre o mesmo espaçamento. Aqui corresponde a 1, aqui corresponde a 2. E aqui eu vou ter o y igual a menos 1. Então, aqui está o vértice da parábola. Isso quer dizer, gente, que a partir desse vértice eu vou ter uma simetria tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, tá? Notem outra coisa, o A é positivo, então essa parábola ela vai ser côncava para cima. Eu já sei que ela faz isso aqui, ó. Isso aqui. Então, não vai ter nenhum valor para y abaixo aqui desse menos 1. Mas nós sabemos também que x' é 3 e o x duas linhas é 1. Então, o que isso quer dizer? Que em x igual a 3, a parábola passa pelo eixo x. Ela intercepta aqui. E quando x é igual a 1, também. Então, notem que ela vai ter essa cara. Se eu quiser descobrir o ponto de interseção do eixo y, olha só que legal. Qualquer que seja esse ponto, x é igual a 0. Aí eu venho aqui e aplico 0 na função. Quando você aplica o 0, esse termo some, sobra o 3.
Então, o ponto de interseção dela com o eixo Y é igual a 3, usando o mesmo espaçamento aqui. 1, 2, 3. Pronto. Vamos ver se confere. É côncava para cima, porque o A é positivo. Se ela tem essa concavidade para cima, esse ponto aqui é chamado de ponto mínimo. E ela tem duas raízes, 1 e 3. Por que ela tem duas raízes, pessoal? Porque o delta dela é positivo. Toda vez que eu tenho delta positivo, daqui vão sair dois valores, olha. Hora mais 2 e hora menos 2. Então, na verdade, quem vai definir essa quantidade de raízes vai ser o delta, tá? Daqui a pouco eu faço um resuminho a respeito disso. Agora, nós vamos trabalhar aqui com uma função de segundo grau. Porém, o coeficiente A dela aqui é negativo. Aí vocês vão ver como é que fica o esboço, tá? Então, tirando os coeficientes, observem que já está na ordem, ó, x², x e termo independente. Então, eu tenho que A é igual a menos 1, B é igual a 2 e C é igual a 8. Já coloquei as fórmulas aqui para a gente poder agilizar. Então, primeiro passo, vamos calcular aí as coordenadas do vértice. Aí essas coordenadas são x do vértice, aplicando a formulinha menos b, então menos 2, dividido por 2 vezes a, 2 vezes menos 1. Então vai dar menos 2, dividido 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, 1. Então tem que fazer o jogo de sinal, tá? A fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4a vezes c, b ao quadrado, então 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 8. Então, esse delta vai ser 4. Faço aqui o jogo de sinal, vai dar positivo. 4 vezes 1 vezes 8, 32. Então, eu tenho que o delta é igual a 36. Gente, de novo, ó, delta positivo, isso quer dizer que eu vou ter duas raízes reais diferentes, x' e x'. Logo, as coordenadas do y do vértice serão, aplicando a fórmula menos delta, então menos 36, sobre 4 vezes a, o a é menos 1. Então, aqui a gente vai ter menos 36 dividido 4 vezes menos 1, menos 4. 36 dividido por 4, 9. Então, o vértice, ele tem coordenadas 1 e 9. Vamos ver a questão das raízes. As raízes são aqueles pontos de encontro no eixo x. Então, para isso, eu tenho que ter y igual a 0, ou seja, eu vou resolver a equação de segundo grau. Menos x² mais 2x mais 8, que é igual a 0. Como eu já tenho o valor de delta, nós já vamos direto aqui para o x, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Menos b, menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 36. Sobre 2 vezes a, que é menos 1. Então, eu tenho que x é menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6. 2 vezes menos 1, menos 2. Cuidado com o sinal, tá, pessoal? Daqui vai sair o x', menos 2 mais 6 sobre menos 2. E o x duas linhas, menos 2, menos 6 sobre menos 2. Então, fazendo aqui em cima primeiro, menos 2 mais 6, 4, dividido por menos 2, positivo com negativo? Negativo. 4 dividido por 2, 2. Menos 2 com menos 6, menos 8, dividido por menos 2. Fazendo o jogo de sinal positivo, resultado aqui 4. Então, a partir dessas informações, ó, delta positivo, dois valores aqui diferentes. Vamos fazer a construção do gráfico. Pessoal, então sabendo que o vértice tem coordenadas 1 e 9 e as raízes são menos 2 e 4, então como que vai ficar esse gráfico? Vamos fazer a marcação 1 para x e 9 para y. 1 para x e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observem que meu espaçamento aqui está todo igual, mas ele não precisa ser igual ao do eixo x, tá? O que a gente tem que colocar igual é ao longo do eixo.
Então aqui está o vértice da função. Olha que legal. Se essa função tem um a negativo e o vértice está aqui, quer dizer que a parábola vai fazer isso, ó. Ela vai ter essa cara. Por isso que ela tem 2 pontos de encontro aqui no eixo x. Então olha como que tudo faz sentido. Uma das raízes é -2. Aí eu vou usar o mesmo espaçamento que eu estou usando aqui. Então, -1, -2. Isso quer dizer que ela passa por esse ponto. Outra raiz é 4. Então, 1, 2, 3, 4. Se vocês não usarem uma escala, nunca que essa função será de segundo grau. Nunca que vai dar uma parábola, tá? E uma coisa legal também, qual é o ponto de encontro dela com o eixo y? Basta eu aplicar 0 aqui no x, 0 aqui no x, vai sobrar esse 8. Então, esse ponto de encontro é sempre o valor de C. Então, ela tem como vértice esse ponto, ela passa por esse. Aqui a gente já consegue fazer um esboço, então, dessa parábola. Então, vamos conferir tudo que a gente viu até agora. A dela negativo, côncava para baixo, confere. O delta tinha dado positivo, então 2 raízes reais diferentes. E o ponto de encontro dela com o eixo y é a mesma coisa desse valor de C. Bom, na letra C nós temos uma função que é y igual a x² menos 4x mais 4. Então ela já está na ordem. O valor do coeficiente A é 1, B é igual a -4 e C é igual a 4. 1 é um valor positivo, né? Então ela vai ser côncava para cima. Nós vamos observar isso. Bom, pegando primeiro aí as coordenadas do vértice. O que vai ser o x do vértice dela? Menos B, então menos 4 sobre 2 vezes A, 2 vezes 1. Faço o jogo de sinal 4 dividido por 2 é igual a 2. E o y do vértice então vai ser menos delta, vamos fazer o cálculo do delta. Fazer ele aqui. B ao quadrado menos 4 ao quadrado. Menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Menos 4 ao quadrado é 16, positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 4 vai ser menos 16. Então, esse delta vai dar 0. Fazendo o y do vértice, que é menos delta, então, menos 0 dividido por 4 vezes A. Aqui é a mesma coisa que menos 0 dividido por 4. 0 dividido por qualquer coisa é o próprio 0. Então, eu já tenho as coordenadas do vértice, que são 2 e 0. Agora, vamos ver o que acontece aí com as raízes. X é igual a menos B, menos 4. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, só que delta é 0. Sobre 2 vezes o A. Então, olha o que acontece, pessoal. 4 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 0 é o próprio 0, dividido por 2. Então, a gente vai perceber que o x' vai ficar igualzinho ao x duas linhas. 4 mais 0 sobre 2 e 4 menos 0 sobre 2. Então, por que isso aconteceu? Justamente porque o delta foi igual a 0. Então, nesse caso, a gente tem um único ponto de interseção com o eixo x. Vamos fazer o esboço desse gráfico. Olha, gente, o vértice, coordenadas 2 para x, 0 para y. Então, ela passa aqui. Através do vértice, eu já sei o que acontece. Nesse caso, ela é côncava para cima, né? Porque isso aqui é positivo, então ela vai fazer isso aqui. Agora, quanto à abertura, a gente precisa de mais alguma coisa aí, viu, gente? Porque, veja bem, a raiz, são 2 raízes reais iguais, 2, mas ela já está marcada aqui. Então, como que eu vou fazer para traçar esse gráfico? Será que ele faz isso ou a abertura é maior? Uma das formas eu posso pegar o x à direita e o x à esquerda, aplicar na função para calcular o y, ou posso verificar que o valor de C é 4. Então, ela passa aqui por esse eixo em y igual a 4. Então, essa função, ela faz isso aqui. Côncava para cima, confere com o que a gente falou, olha, porque o A é positivo. Pessoal, para a gente fechar essa sessão de exemplos, vamos ver agora uma que ela não está completa, olha. Menos x ao quadrado, menos 3.
Então, tirando os coeficientes, o A é igual a menos 1, né? Que é o que multiplica x ao quadrado. Não tem B nela. B igual a 0. E o C é igual a menos 3. Então, primeiro, vamos determinar as coordenadas do vértice. Então, eu tenho x do vértice é igual a menos B, menos 0, dividido por 2 vezes A. 2 vezes menos 1. Aqui, independentemente do resultado, isso aqui sempre vai dar 0, porque 0 dividido por um número qualquer é 0. Já para fazer o y do vértice, a gente precisa do delta. Então, vamos fazer o delta aqui. B ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. 0 ao quadrado, 0. Aqui na combinação de sinal vai sair negativo. 4 vezes 1 vezes 3, 12. Então, delta é igual a menos 12. Delta negativo. Na lista de exercícios que vocês fizeram sobre equação de segundo grau, a gente parava aqui, né? Não tinha raiz real. Mas no esboço da função, essa função ela existe. Então, dá pra gente fazer esse esboço sim, tá? Bom, quais são as coordenadas do y vértice? Olha lá, menos delta, então menos menos 12, dividido por 4 vezes A. 4 vezes menos 1. Então, o y do vértice vai ser, na combinação de sinal, aqui ele vai sair positivo, 12, sobre 4 vezes menos 1, menos 4. 12 dividido por 4 dá 3, mas e a combinação de sinal? Positivo com negativo, negativo. Então, eu tenho as coordenadas do vértice. 0 para x, menos 3 para y. O que acontece quando eu tenho esse delta negativo? Na hora que eu vou fazer o cálculo aqui do x, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a, significa que ele não tem raiz real. Não há raiz real. Mas como é que a gente faz o gráfico da função que não tem raiz real? Isso não é problema nenhum. Primeira coisa que nós vamos fazer é marcar o vértice. Então, o que é esse vértice? Pessoal, olha lá. 0 para x, menos 3 para y. 0 para x está aqui. Menos 3 para y. Está aqui esse ponto. Então, gente, se isso daqui é o vértice, vamos lembrar também que essa função ela é côncava para baixo, olha. Porque aqui esse A é negativo, então ela vai fazer isso, ó. Aí o que a gente pode fazer? Eu posso pegar x igual a 1, aplicar na função para ver qual que vai ser o y correspondente. Então ficaria assim, menos, o y vai ser menos x ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 3. Notem que esse menos aqui está fora do parênteses. Por quê? Porque ele faz parte aqui da função. Não é ele que está elevado ao quadrado não, pessoal. É só esse x aqui que está elevado ao quadrado, ó. Muito bem, então fazendo a continha aqui, menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1. 1 com menos 3, o resultado é menos 4. Então eu já conheço mais um ponto. Quando x é 1, o y é menos 4. Deixa eu subir esse 3 aqui um pouquinho para não ficar embolado. Tá aqui. Então a função ela vai fazer isso, ó, porque esse aqui era o nosso vértice, né? Então se ela faz isso desse lado, ela faz a mesma abertura do outro lado. Se você pegar o x menos 1 e aplicar na função, você vai encontrar esse mesmo valor aqui, 4, tá? Quem quiser fazer é só substituir. Então, olha a cara dessa parábola, ela ficou diferente das demais. Não tem ponto de interseção aqui, porque não tem raiz real. Por que não tem raiz real? Porque o delta dela é negativo. Então, vamos fazer um resumo disso daí, que isso daí é extremamente importante.